os cuidados ao adquirir produtos ou então serviços, né, para não cair em golpes. Para saber quais são os direitos de quem está comprando, vamos conversar com um advogado especialista em Direito do Consumidor e professor do curso de Direito da Uninassal Caxangá, o doutor Adiel Ferreira. Bom dia, doutor Adiel, tudo bem? Bom dia, Nenel, tudo na paz, como vai? Tudo tranquilo, graças a Deus, muito obrigado, viu, por tirar esse tempinho para conversar com a gente e orientar, não é? Neste dia do consumidor, doutor Adiel. Muita gente que vai com sede, né? Muita gente vai com muita sede ao pote, né? Acaba pecando, né? Na hora de comprar, principalmente, né? Sim, é verdade. A gente tem alguns direitos do consumidor que são garantidos pela legislação: a vida, a saúde, a segurança, a transparência. Mas entre eles eu destacaria a questão da vulnerabilidade, o reconhecimento de que o consumidor, no momento em que ele quer comprar, ele está feliz, ele está empolgado, ele está vivendo um momento ali de realização e muitas vezes deixa passar alguns cuidados que seriam necessários, aditamos de convir aí, porque a questão do momento. E aí, por isso que o direito acaba entrando com certa força para que se garanta a esse consumidor que está no momento de vulnerabilidade todas as informações necessárias para que ele não caia em nenhum tipo de golpe, né? E tem aquele consumidor que compra por impulso mesmo, né, doutor Ariel? Que é uma coisa impressionante. Não quer comprar e às vezes não analisa, não vê a necessidade do que realmente deve comprar, não é verdade? É verdade. Existe aqui um fenômeno, né, que nós chamamos aí de consumismo, né? Que é a alegria não daquilo que você está adquirindo, mas a alegria do ato em comprar. Pois é. Isso. Sente feliz em estar sempre comprando, sempre trocando. E é um cuidado que todos nós precisamos ter, né? Sempre se policiar e avaliar, como você disse, né, a necessidade daquela aquisição. Porque senão entramos num ciclo de gastança. E eu não estou nem falando da questão do mercado do luxo. Existem sim produtos que são luxuosos, existem produtos que são de um nível muito alto e nada contra isso. A questão é, você realmente vai usar aquele produto ou aquele serviço que você está contratando? Porque o que nós sempre condenamos é o desperdício, né? Principalmente num país tão necessitado como o nosso. E depois fica aí financeiramente endividado, né? Aí complica mais ainda a situação, não é verdade? É verdade. O endividamento hoje é um problema que não é algo escondido de ninguém, né? Todas as campanhas políticas se fala bastante do endividamento e tudo mais. E não adianta apenas que o direito ingresse para eventualmente negociar ou até mesmo perdoar essas dívidas. É importante que haja uma conscientização da importância do Dia Internacional do Consumidor para que esse ciclo de endividamento não torne a acontecer novamente, né? Isso. Agora, doutor Adiel Ferreira, vamos falar um pouquinho dos direitos direto do consumidor, né? Neste dia do consumidor. Uma coisa que está acontecendo muito são os famosos golpes. Sim. Tem que ter muito cuidado. Principalmente, eu diria principalmente os golpes fora do estabelecimento, né? Porque hoje você tem muitas pessoas mal intencionadas que acabam entrando em contato com as pessoas por meio de WhatsApp, telefone. Ainda se usa bastante para golpes o SMS, né? Dizendo que a pessoa ganhou uma coisa muito, muito grande, uma promoção muito avantajada, né? Então, assim, a primeira grande lição é a desconfiar dessas promoções muito arrebatadoras, muito chamativas, né? Porque quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Então precisamos analisar a pertinência, dar uma pesquisada em outros concorrentes para verificar se aquela promoção está indo longe demais, seria um sinal de um golpe, né? Possivelmente.
Isso, e como a gente estava falando, tem o consumismo, e junto com o consumismo tem essa coisa de comprar pela internet, comprar pela web, que é confortabilíssimo, né? Aí juntam as duas coisas, aí fica cada vez mais aí exposto, né? A esse tipo de ação de alguns comerciantes, né? Isso. No caso de compras pela internet, nós temos o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que dá um tratamento diferente. Porque se o consumidor for a uma loja comprar algum produto, ele vai ter ali dois direitos. O direito que a lei dá, que é o direito de ter aquele produto, se vier com defeito, você ter o ajuste daquele produto. E o direito à troca, se caso o lojista dá esse direito, né? Mas isso. A lei dá o direito de ajuste. Certo. Mas, na questão da internet, nós temos um direito ao arrependimento. Então, a compra fora do estabelecimento dá direito ao arrependimento sem justificativa. Então, é um detalhe importante que o consumidor tem que ter, que muitas vezes compra na internet, as fotos estão muito bonitas, muito chamativas, né? A gente tem que reconhecer o trabalho dos profissionais, da fotografia, do marketing, mas muitas vezes quando chega aquele produto na mão do consumidor, não é aquilo que ele esperava, não é aquilo que ele gostaria, ou eventualmente ele reconhece que aquela compra foi fruto de um consumismo dele, né? Então, existe um prazo de reflexão de 7 dias e dentro desses 7 dias ele tem o direito ao arrependimento sem justificativa. Então, esse direito aí é algo que a gente deve ressaltar sempre para aqueles que estão comprando pela internet. E tem também a questão do serviço. Às vezes é um produto que você compra, mas ele é um serviço, né? Mandar fazer uma etiqueta, mandar fazer uma coisa, mandar fazer uma camisa, sei lá. E de repente não é aquilo que você pediu, não é? Você tem também como reclamar esse tipo de serviço, esse tipo de consumo, né? Isso, porque aí nesse caso nós estamos diante de um serviço defeituoso, né? Isso. Um viciado, né? Há sim o tratamento do vício do serviço previsto ali no artigo 20 do CDC. Então, se eventualmente aquele serviço veio com defeito, como você falou, Daniel, diferente daquilo que se esperava, que era foi o pedido, então o consumidor tem o direito, a partir do artigo 20 do CDC, da reexecução sem custo, da restituição da quantia paga ou do abatimento proporcional do preço. Vai pegar um outro serviço maior, vai fazer o abatimento do preço. Então, essas três possibilidades estão aí à disposição do consumidor quando se trata de vício no serviço. O consumidor chega no estabelecimento, de repente tem dois preços para o mesmo produto. O que é que ele deve fazer? Quando ele está diante de dois preços do mesmo produto, né, nós temos um entendimento aí já bastante definido, inclusive, pelos PROCONs, né? E que o preço mais barato é o que vai representar como oficial para o consumidor. Então, o consumidor deve, de alguma maneira, provar isso lá na boca do caixa, né? Normalmente, tirando da gondola, né, aquele preço e levando junto com o produto, ok? Então, acontece, né, faz parte. Eu já, na minha adolescência, estagiei em supermercado, às vezes acontece, mas paciência, né? É o direito do consumidor de levar o preço, até porque entende-se que o consumidor ele está andando dentro de uma loja, dentro de uma supermercado, que seja, e está fazendo as suas contas, né? Verificando se aquilo cabe ou não cabe no orçamento, se ele levaria, se ele não levaria, e de repente ele bota aquele produto dentro da cesta, acreditando que é o preço mais em conta, chega na boca do caixa e descobre que ele não pode levar, que ele não pode pagar, que ele vai ter que deixar, e tudo isso gera um constrangimento. É por isso que nós compreendemos que se o preço está ali, o mais barato é o que deve beneficiar o consumidor. Isso garantido aí dentro da ideia dos princípios de que nós devemos interpretar o direito do consumidor sempre em favor da parte mais vulnerável, que é
pessoa física e o consumidor, né? Pode ser também a pessoa jurídica, mas nesse caso que nós imaginamos é a pessoa física. Estamos conversando com o Dr. Adiel Ferreira, que é advogado especialista em Direito do Consumidor e professor do curso de Direito da Uninasal Caxangá. Agora, professor Adiel, tem melhorado essa relação consumidor-comerciante? O senhor sente que vive aí o dia a dia, não é? Dos direitos do consumidor? Bom, o que eu tenho observado é que existe uma tradição de evitar a participação do terceiro, do PROCON, da parte judicial. Então, é sempre prejudicial para ambas as partes quando os dois elementos da relação consumerista já chegam com o peito aberto, já querendo arrumar algum tipo de intervenção de um terceiro. Olha, eu vou chamar o PROCON, vou fazer isso. Não, pode chamar, não sei o que. A nossa perspectiva é que haja uma abertura para uma negociação, uma maior conscientização do consumidor a partir, por exemplo, do seu programa, da Folha da Manhã, para que ele chegue e hoje a maioria dos estabelecimentos tem um Código de Defesa do Consumidor e entrar numa negociação, porque sempre que você traz um terceiro, essa relação já fica mais prejudicada, porque todo mundo na defensiva, né? Uhum. Então hoje ainda percebo essa defensiva, essa situação, mas muitos juízes têm considerado essa questão, inclusive contra o próprio consumidor, que é uma coisa que eu discordo, mas tem acontecido. E esses consumidores que procuram o judiciário sem antes terem, ao mínimo, tentado uma resolução administrativa. Então, nossa recomendação para a melhora desse relacionamento é tentar resolver o problema de uma forma mais negociada e, caso não houver, aí passar para a intervenção de um terceiro. Primeiro é o extrajudicial, né? Exatamente. Esse tem sido privilegiado aí nos tribunais do país. Uhum. Tentar. Se aí não tiver realmente nenhum tipo de acordo, se sentir que um lado está sendo, né, relutante, então aí está certo, tem o direito do consumidor procurar os órgãos oficiais. Perfeito, né? Né? Ok, então. Mais alguma coisa, doutor Adiel, que o senhor quer orientar a gente aqui neste Dia do Consumidor? Com certeza. Lembrar, né, que esse dia ele nasceu a partir do discurso do presidente americano John Kennedy, Sim. 15 de 3 de 1972, que trouxe a conscientização para o direito dos consumidores para o mundo todo, né? Onde ele disse ali, consumidores, por definição, somos todos nós. Então fica essa lição e também aqueles consumidores que gostassem de ter um auxílio jurídico em relação aos seus direitos, procure o nosso núcleo de práticas jurídicas, tanto para a unidade de Caxangá, onde eu tenho a honra de ser o professor, quanto na unidade de Graças. Nós temos um núcleo de prática lá na Uninasal Graças, onde estaremos portas abertas no horário comercial para atender e tirar as dúvidas do consumidor da Folha da Manhã. Certo. E tem algum endereço eletrônico, algum arroba que as pessoas possam lhe acompanhar ou acompanhar também aí o núcleo? Perfeito. O meu Instagram é @professor Ferreira, @Adiel Ferreira JR. JE. Adiel Ferreira JE. JR de Júnior. JR de Júnior. Isso. Isso.